Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio Rádio Universidade FM. Cotação do dólar e do euro. 7h53. Vamos aqui à cotação do dólar, moeda que teve alta de 0,21%. Na cotação está R$ 5,04. O euro teve alta também, só que de 0,36%. Na cotação está R$ 5,88. Wagner Matos chega agora, não é isso, Wagner? Trazendo a análise nesta segunda-feira. Vamos falar, Wagner, sobre o relatório de emprego com carteira assinada do CAGED em abril e também a taxa de desemprego no primeiro trimestre aqui no Maranhão. Bom dia! Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra, e para os amigos do Jornal Rádio Universidade. Bom dia, meu amigo. Bom dia. A gente teve aí a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, que é o relatório de emprego de carteira assinada. E no mês de abril, Adalberto, a gente teve aí um saldo no estado do Maranhão de 1.275 vagas que foram criadas de emprego, somente nesse mês de abril. E o que mais se destacou foi o setor de serviço, que apresentou 1.379 vagas criadas, aí seguido da construção civil, com 302 posições. Aí, em terceiro lugar, a indústria, com 205 vagas. E o comércio, Adalberto, a gente teve aí uma queda, né? Ele ficou negativo, teve uma destruição de empregos de 210. A agropecuária também teve aí essa queda, só que foi um número bem mais forte. Caiu 401 vagas, então a gente ficou nesses dois setores, comércio e agropecuárias, com saldo negativo. Então a gente... Isso, não é isso, Wagner? Só uma questão, é sazonal, não é isso? Isso, mas é porque, vamos dizer, na agropecuária a gente teve aí o início da safra, né, da colheita. Então muita gente também é dispensada nesse período, por causa que tudo já foi colhido, né? E aí a intensividade da mão de obra nesse período é um pouco mais baixa, e as pessoas acabam sendo dispensadas. Mas aí tem o início da segunda safra do milho, né? Que se chama-se a safrinha, que deve começar também. Tem um período de intervalo, mas aí logo a gente tem a retomada. Agora, Adalberto, o que me chamou a atenção foi o comércio. Então, o comércio, vamos dizer, a gente está aí num período não só de começo de ano, mas a gente viu que foram dispensadas bastante pessoas nesse período. E aí a gente espera que agora, com o início do mês de junho, com as festas juninas chegando, período de férias, esse cenário possa se reverter e ficar positivo. Então, esse aí que foi o relatório de emprego de carteira assinada do mês de abril. Certo? Beleza. Agora, a questão aqui, mais diretamente, no Maranhão, né? Como é que fica justamente essa taxa, né, de desemprego aqui no primeiro trimestre aqui no estado? Acompanhou esse movimento também? Olha, Adalberto, acompanhou, porque, vamos dizer, até esse primeiro trimestre de 2026, ele deu uma subida, né? Então, a gente, no Maranhão, a taxa de desemprego em 6,9%. A gente estava com uma taxa em torno de 5,7%, e agora subiu significativamente. Isso mostra que, vamos dizer, as nossas atividades aí, elas estão aí dando um sinal que poderiam ser mais fortes, as atividades econômicas, que aí isso registra um pouco mais, né, de carteira assinada,
mas a gente sabe que a informalidade ainda prevalece. Muitas das vezes, essas pessoas saem do emprego formal de carteira assinada, vão para a informalidade ou acabam se tornando o MEI, né, microempreendedor individual. Mas, mesmo assim, a nossa taxa de desemprego aí foi um alerta, e a gente ainda tem aí um nível de informalidade bem grande. Então, a gente poderia estar melhorando isso daí para ter mais emprego de carteira assinada. E aí envolve tanto o poder público com o setor privado, para que a gente tenha esse alinhamento para atração de investimentos, né? Oportunidades a gente tem no nosso estado, mas precisa ser tratado com mais calma e rapidez, né? Porque questões burocráticas, às vezes, para a instalação de alguma empresa, uma indústria, precisa de todo o alinhamento, né, dos procedimentos de instalação, mas o importante é que a gente tenha atraído atenção de investidores, mas precisa dar uma acelerada nessa parte burocrática que às vezes atrapalha e até mesmo a desistência, e aí o pessoal acaba escolhendo estados vizinhos nossos para se instalarem. Então, isso aí é um pequeno alerta, isso é uma análise aí que eu faço, que poderia estar melhorando, porque muitas das vezes eu tenho um trabalho ligado a essas pessoas que estão procurando oportunidades no estado, e aí é uma dos questionamentos que a gente enfrenta, mas nada que possa ser melhorado. A evolução do governo, na parte do setor público, na parte de digitalização do serviço, ela está crescente, está melhorando, mas a gente sabe que precisa de investimento constante, principalmente nessa área tecnológica, por causa de sistemas, regulamentações, para acelerar mais o processo e simplificar. Está na expectativa, então, né, de melhorias nesse sentido, e que o governo também, né, e é que a gente espera que os números melhorem, né, os próximos números aí entrando com o Dia das Mães, enfim, já no meio do ano, e a expectativa é de que isso aumente, né, pelo menos a gente fica na expectativa. Wagner, muito obrigado pela análise, pelas informações. Mais um comentário? Olha, Adalberto, era só para lembrar que a gente também tem esse ano eleitoral, né? Sim. E aí vai entrar muito dinheiro do fundo partidário, e isso aí acaba aquecendo a economia, né? É verdade. Vamos lá, esperar os números, os próximos, então. Wagner, muito obrigado, uma ótima semana, eu espero você aqui na quinta-feira. Tá, muito obrigado, irmão. Um abraço para você, para a Mayra e todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Boa semana. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Ótima semana. Mara Nogueira, vamos de Rádio Ciência.